No ano de 1993, tivemos os seguintes acontecimentos. Bill Clinton assume como o 42º presidente dos Estados Unidos. A moeda brasileira passa a ser o Cruzeiro Real. Acontece a tão noticiada chacina da Candelária, com 8 mortos. O presidente Itamar Franco relança o programa do Fusca, depois de 7 anos fora de produção. A Tchecoslováquia divide-se em República Tcheca e Eslováquia. O presidente venezuelano Carlos Andrés Pérez é destituído do Congresso. Foi o ano da morte de Pablo Escobar, traficante e chefe do tráfico internacional. E Palmeiras se torna o campeão brasileiro, num placar de 2-0 contra o Vitória. E entre os acontecimentos está o início de uma história escrita pelo Todo-Poderoso, chamado Igreja New Life. Uma história que começou de forma tímida e aos olhos humanos teria uma curta duração. O que a Bíblia chama de humildes ou pequenos começos, nós vivemos de forma literal. No ano de 1993, éramos um pequeno grupo de pessoas. Os desafios eram enormes, os recursos bem escassos. Começamos fazendo nossas reuniões nas casas e alguns salões sociais de condomínio onde moravam nossos irmãos, para depois então alugarmos um espaço numa igreja americana que bondosamente nos recebeu. Como esquecer que a cada culto montávamos e desmontávamos as cadeiras, montávamos e desmontávamos os instrumentos. Como não lembrar que em cima de um púlpito, aquele grupo pequeno se ajoelhava e em círculo e por vezes em lágrimas e com o rosto no chão, intercedíamos uns pelos outros e clamávamos a Deus para que a igreja permanecesse em pé diante de tantas lutas e desafios. A história tímida e propensa a ter uma curta duração foi se desenvolvendo porque a mão que a escrevia era uma mão poderosa. Muitos foram e têm sido os personagens desta história. Centenas de pessoas foram parte de nossa história e muitos já não estão mais conosco. Mas houve aqueles que deixaram um grande legado, uma semente que frutificará aqui e com certeza na eternidade. São as marcas positivas em nossa história que jamais serão esquecidas. Dentro dessa história consta lutas, dificuldades e muitas lágrimas derramadas, mas consta a realização de sonhos, como a aquisição de uma propriedade transformada num templo de adoração a Deus, o que também exigiu o esforço, a dedicação de todos, já que o sonho era maior do que os sonhadores. Este desafio não só contou com o milagre da provisão de Deus, mas também contou com a disposição de pessoas que se uniram em torno de um objetivo. Foi uma dedicação e um esforço extraordinário e digno de ser registrado. O que nunca faltou nessa igreja foi o espírito de luta, o esforço e renúncia em prol do reino de Deus. Somos fruto da graça de Deus e também do trabalho daqueles que têm sido parte dessa história. Os dias dos pequenos ou humildes começos passaram, mas não a disposição e a garra em torno da obra de Deus. Eu conheci a igreja através da minha mãe, que já conhecia o pastor Moisés e a família, a Gisela, a Suzana, que era então pequena. Já fazia um ano. E eu cheguei aqui, já era evangélica, vim de Campinas, São Paulo, da Igreja Assembleia de Deus. E eu comecei a congregar aqui na New Life. A New Life para mim foi como uma família. Aliás, ela é uma família para a minha vida. Estamos aqui há quase 30 anos nessa igreja e um dos motivos que levou a gente aqui, quando a minha esposa teve um câncer,
Simplesmente, a igreja foi muito importante para as nossas vidas. Lisânia Baltar, sou membro da Igreja New Life há 30 anos, faço parte desse ministério desde o início e sou muito grato a Deus pelo tempo que nós estamos aqui, né, servindo ao Senhor. E presenciei como Deus tem nos abençoado, Deus tem abençoado esse ministério, ao pastor, à sua família, e como Deus não tem desamparado essa igreja. Então, louvo a Deus por estar aqui e quero deixar a igreja saber também que aqui é uma terra fértil. Meu nome é Maria Emília Blackburn e eu sou obreira e discípula aqui dessa igreja. Tenho uma satisfação também de ter começado. Os meus netos, minhas filhas participaram das campanhas da construção da igreja e eu tenho muita gratidão porque o pastor Moisés e a irmã Gisela sempre foram parte da minha família e tudo eu encontrei aqui. As bênçãos são sobre a minha vida porque eu sou fiel e eu sou uma obreira dessa igreja também. Meu nome é Bené, tenho a grata satisfação de ser um participante dessa igreja no decorrer dos 30 anos. Tem sido uma bênção sem medida e sacudida na minha vida. Sou grato a Deus pelos pastores que Ele colocou aqui para me pastorear. E ela é uma bênção na minha vida. Meu nome é Sônia Mar, eu e meu esposo temos 29 anos aqui na New Life e tem sido uma bênção na nossa vida. Nós temos 3 gerações aqui. Meu nome é Cláudio Fernandes, sou obreiro autorizado aqui da igreja, há 29 anos, como minha esposa disse. Conhecemos a igreja no passeio há muitos anos atrás e nesses anos até hoje estamos aqui firmes com o Senhor, gratos ao Senhor pelo que Deus tem feito aqui no nosso meio. Meu nome é Milton, esposo da pastora Mariângela, e sirvo a igreja há 25 anos com prazer e orgulho que Deus me colocou nesse lar abençoado. Eu sou a pastora Mariângela, pastora auxiliar do pastor Moisés Monteiro. Eu estou aqui há 30 anos, servindo ao Senhor aqui. Tive o privilégio também de crescer aqui dentro. Sou pastora há 14 anos, consagrada pelo pastor Moisés. Comecei vindo numa corrente de oração e vi Deus assim transformando a minha vida dia após dia até eu chegar aqui onde estou no momento. Muito feliz com a New Life e espero que nós possamos, se Jesus não voltar, fazer mais muitos anos aqui, celebrar esta igreja que é uma igreja abençoadora, um celeiro do Senhor sobre esta terra. Meu nome é Antônio Fábio, sou obreiro e discípulo aqui na New Life. Meu nome é Márcia Mendonça, esposa do Antônio Fábio. E nós estamos aqui na igreja há 19 anos e temos sido muito abençoados tanto através da família New Life como também da vida do nosso pastor. E nós somos gratos a Deus por esse tempo que estamos aqui servindo a Deus nesta igreja. Meu nome é Gilcimar, sou líder do Ministério de Homens e Ministério de Esportes. Meu nome é Camila, sou líder do Ministério de Teatro, obreira e discípula aqui na New Life. Estamos aqui há 20 anos e somos gratos por comemorar os 30 anos de Igreja New Life, as bênçãos que Deus tem nos concedido nessa igreja. Olá, eu sou o Rinaldo, eu sou casado com a Suzana, tenho 2 filhas, a Lara e a Giovana. Nós somos casados há 7 anos e eu conheço a New Life há uns 10 anos mais ou menos e tem sido uma bênção nas nossas vidas. Amém. Meu nome é Suzana, como ele já disse, tenho o prazer de ser a filha do pastor Moisés e da Gisela e a igreja tem sido uma bênção em minha vida ao longo desses 30 anos. Eu sou grata por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio e aquilo que Ele ainda irá fazer. A nossa palavra hoje é de gratidão pelo que nós temos colhido através desses 30 anos. Olá, sou o pastor Moisés Monteiro, pastor da igreja New Life, aqui na cidade de Pompano Beach. Meu nome é Gisela, sou esposa do pastor Moisés, estamos há 37 anos casados. Aliás, vamos fazer 37 em setembro agora, de casados. E estamos há 30 anos na Igreja New Life, que é uma bênção na nossa vida. Temos uma filha linda, que nos deu duas netas lindas. A Suzana é filha, a Giovana e a Lara, a Grace são as netas. Óbvio, fruto aí também, né, da bênção de um genro chamado Rinaldo, que nós consideramos como filho. Estamos aqui para contar para você uma história que foi, sobre todas as coisas, escrita
por Deus, não é assim? É mesmo. 30 anos que nós começamos. 30 anos. Nós começamos com culto nas casas, depois nos clubhouse, né? Que falam dos lugares nos apartamentos, os condomínios. E depois alugamos um lugar para nós, que era na Trinity, uma igreja americana, né? Verdade. Nosso salão. Verdade. Fomos atendidos lá. Me recordo, pastor Michael, um americano que nos ajudou muito. E lá ficamos alguns anos. Sim. Até que Deus nos abençoou com a aquisição de uma propriedade. E aí começou todo um desafio, que é difícil até de contar, porque o desafio foi muito maior que nós. E baixo a graça de Deus, nós construímos uma igreja. Sim, nós fizemos carro-wash, nós fizemos vendas de latinhas que na época se fazia, pedágios no trânsito. E foi um momento de dificuldades, né? Porque nós queríamos arrecadar aquele dinheiro, mas foi um momento em que a igreja se uniu. Nós tínhamos uns 60 membros mais ou menos na época, e todos se uniram nesse objetivo. Eu acho que aí foi assim, a bênção de Deus foi muito maior, porque todos estavam sonhando com a gente, né? Claro. Nós todos entramos no mesmo propósito de Deus. Claro, foi uma unidade em torno de um objetivo, de um sonho. Alguns nomes, a gente até poderia citar, alguns estão conosco, outros passaram por aqui e deixaram uma semente, gente que se uniu para um grande projeto. Compramos a propriedade, transformamos ela numa igreja e aí então começa aí uma outra história já dentro de um templo próprio. E aí o Senhor foi nos agraciando e nós somos aí, né, tanto trabalhando na estrutura do que temos hoje, como nosso centro de lazer, como também na aquisição de outras propriedades que estão aí na frente da igreja, com algumas casas que Deus nos deu a graça de adquirir. Sim, nós temos 2 casas que é usado para o departamento infantil, Ministério Infantil. Nós temos um lugar, um parque, onde que as crianças podem se divertir. E nós temos mais 2 propriedades, uma como assistência social e uma que nós usamos para algumas reuniões. E Deus tem nos abençoado e a graça de Deus é algo tremendo na nossa igreja que a gente vê. E eu creio que isso é pela unidade que nós temos na nossa igreja. É incrível, voluntários. Costumo dizer que somos fruto, número 1, da graça de Deus. Isso não se pode negar, não se pode omitir e não se pode deixar de confessar. Mas também somos o resultado de gente que trabalha, pessoas que estão juntas, que se uniram aí nesse projeto chamado Igreja New Life. E hoje, né, a igreja, graças ao Senhor, experimentou um crescimento. Mas não se trata somente de um crescimento numérico, se trata de alcançar através das missões. Hoje nós podemos ajudar missões na África. Deus nos abençoou com uma missão no interior de Minas Gerais, um lugar chamado Coroacia, onde temos 2 igrejas lá. Conceição de Tronqueiras e Coroacia. Pregando o evangelho naquele lugar, assim como orfanatos, Índia, enfim, o crescimento ele tem se dado de forma numérica aqui no nosso meio, mas ele também tem sido um crescimento de ordem de reino, de espiritual, onde nós podemos estar semeando na vida de outras pessoas. Além, claro, daquilo que nós fazemos internamente, né, que é a nossa assistência social, onde pode alcançar tantos imigrantes que chegam aqui nesse país, né, e que tem uma carência, uma necessidade nas mais diversas áreas. A igreja tem uma proposta de apoio, de ajuda, e Deus nos tem abençoado nesse sentido. Nós temos também o Ministério Infantil, que é uma bênção. O ministério tem crescido, nós acabamos de realizar o VBS, né? E tem sido uma bênção, assim como o Ministério de Adolescentes e Jovens, que também tem crescido muito, tem levado a palavra de Deus na linguagem deles, da maneira deles, né, de entenderem. E Deus tem abençoado esses ministérios, assim como os outros. Nós temos tido a graça de Deus. Nós trabalhamos hoje com ministérios e nós temos tido a bênção de ter líderes. Eu sou tão grato a Deus e eu até me emociono quando falo da nossa liderança. Trabalhamos com líderes de ministério, trabalho com uma equipe de obreiros extraordinária, gente fiel, leal a uma visão, leal à igreja do Senhor.
E este povo tem feito a diferença. Sempre nas nossas reuniões de líderes, é uma repetição. Eu seria um louco de tomar os méritos sozinho, não faria isso, porque conforme mencionei, primeiro a graça e a glória de Deus. E segundo, é o esforço desse povo que trabalha de forma incessante para que a obra do Senhor cresça. E como Deus tem sido gracioso. Veja, 30 anos, centenas de pessoas passaram pela nossa igreja, foram abençoadas. A gente tem um alcance enorme de pessoas que passaram por aqui. Conforme eu falei, alguns nomes nós podemos mencionar e lembramos e podemos até ver eles, mas alguns já não conseguimos mais mencionar. Fato é que somos aí também fruto de gente que trabalha e que trabalhou e que trabalha com fidelidade, entendendo aquilo que é reino de Deus. Isso tem sido muito importante no nosso meio. Sim, é verdade. Eu vejo muito a semeadura na nossa igreja. As pessoas aprenderam que semear no reino de Deus, elas conseguem algo para elas e Deus sempre retorna. E eu tenho visto isso, né, na vida dos líderes, o crescimento deles, na vida dos voluntários. Nós temos uma equipe de voluntários muito grande e quando eu penso em voluntários, enche meu coração de alegria porque eu vejo o trabalho deles, o se dar deles pela igreja, pela obra de Deus. Eu vejo o crescimento deles no reino de Deus. A ideia é estarmos aqui para contar essa história que, conforme disse no início, sobretudo foi escrita por Deus. Mas a ideia também é demonstrar publicamente a nossa gratidão a Deus, que é o que sem dúvida fez tudo isso e tem permitido que nós sejamos parte dessa história. Também é agradecer pessoas. Como que não vou agradecer gente que Deus permitiu que cruzasse o nosso caminho para que nós pudéssemos construir, trabalhar aí em torno do reino e fazer com que o reino pudesse progredir. Então fica aí a minha palavra de gratidão. E também, óbvio, um convite. Se você quiser ser parte da nossa história, estamos sempre abertos para receber todos aqueles que querem servir a Deus ao nosso lado. Deus abençoe. Grande abraço a todos. Obrigado a todos e que Deus abençoe a cada um. A história continuou e continua sendo escrita. Dentro da história consta a bênção da aquisição de propriedades em frente ao templo principal, sendo que cada uma delas também foi fruto de unidade e esforço de irmãos queridos que se dispuseram a comprar e reformar. A construção do centro de lazer, um lugar onde as famílias se reúnem para comunhão, confraternização e lazer. Ao longo dessa história, temos visto vidas que estão sendo transformadas pelo Evangelho, o que creio ser de maior importância. Faz parte também a formação e a participação de líderes e voluntários que sempre têm estado presentes. Gente fiel, leal e com disposição para continuar lutando em prol do reino de Deus. Consta também o testemunho de milagres e bênçãos alcançados através do poder do nosso Deus. Tem sido parte da nossa história um ambiente amigo e fraterno durante os nossos cultos e reuniões. Contamos com nossos ministérios, cujo alcance tem sido enorme. Consta a bênção de sermos a sede da Associação de Pastores, que tem edificado muitos pastores já há mais de 20 anos. Consta missões em Coroaci, Conceição de Tronqueiras, Índia, África, orfanato em Minas. A história
continua sendo escrita e nós continuamos a fazer parte dela, sabendo que enquanto estivermos nesta dimensão, contudo não estarmos isentos de lutas e dificuldades, teremos sempre grandes vitórias que serão narradas, porque o autor da história disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém.